cassação que aconteceu na noite de ontem pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesa diretora que acabou enviando um ofício dizendo que todos os atos da mesa diretora entre o dia 1º e dia 30 de abril seriam, então, atos também de responsabilidade dos demais deputados. Bom, então, foi o que aconteceu, o plenário da Câmara não votou a cassação do Chiquinho Brazão, muitos parlamentares dizendo que essa votação, essa cassação que foi feita dessa forma, ela prevê blindar, proteger os outros parlamentares que não querem dar o seu nome, a sua cara à tapa por ter votado a cassação ou não de Chiquinho Brazão. Isso também evita a inelegibilidade do deputado Chiquinho Brazão, lembrando que ele também responde a um processo no Supremo Tribunal Federal. Chiquinho Brazão, que estava preso desde março do ano passado, ele acabou sendo liberado para prisão domiciliar há pouco tempo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fazendo todo esse contexto para vocês, porque a gente vai assistir uma entrevista do advogado eleitoral Alberto Rolo explicando para a gente as possíveis consequências dessa determinação, dessa decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. A perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão, decidida pela mesa da Câmara dos Deputados, tem respaldo, tem fundamentação jurídica no artigo 55 da Constituição Federal. Primeiro, por que mesa da Câmara e não pelo plenário? Porque o próprio artigo 55 separa as hipóteses. Algumas hipóteses são decididas pelo plenário da Câmara e outras hipóteses pela mesa da Câmara. Então, essa hipótese, que é do inciso 3 desse artigo 55, que fala de faltar, de falta, de ausência em mais de 1/3 das sessões daquele ano legislativo, que é o que aconteceu com Chiquinho Brazão, prevê, então, que quem decide isso, a autoridade que decide essa perda do mandato, é a mesa da Câmara e não o plenário. Outra coisa, a Constituição chama esse fato jurídico de perda do mandato e não cassação. Eu tenho ouvido muita gente falar a Câmara cassou o mandato. Não, não é cassação, é perda do mandato. Então, a fundamentação está no artigo 55.3 e no próprio artigo 55, que fala que a autoridade para decidir é a mesa da Câmara e não o plenário. Com certeza existiu algum tipo de negociação política aí. E por que eu digo isso? E eu não tenho visto muita gente falar disso, né? Dessa negociação política por trás dessa perda do mandato. Porque esta perda do mandato, da forma que foi feita, não gera a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Porque se a gente for lá na lei da ficha limpa, artigo 1º, inciso 1º, letra B de bola, a lei da ficha limpa diz que tem inelegibilidade de 8 anos quem perdeu o mandato ou for cassado pelas hipóteses do artigo 55.1 e 2, que não é o caso do Chiquinho Brazão. Ele perdeu o mandato com fundamento no inciso 3. Então, a própria lei da ficha limpa não coloca o inciso 3 como causadora de inelegibilidade. Isto significa, se não houver nenhum outro empecilho, se não houver algum outro impedimento, que eu não sei, que, em princípio, o Chiquinho Brazão poderia ser candidato o ano que vem, 2026. Agora, lógico, tem o processo criminal, né, a acusação de ser o mandante da morte da Marielle e do motorista, então tem esse processo penal em andamento, isso sim, se for condenado, causa inelegibilidade, e talvez algum outro processo que eu não sei. Mas esta perda do mandato de agora não gera inelegibilidade, então, em princípio, ele pode ser candidato ano que vem, sim.